Olá pessoal, eu vou iniciar aqui um curso de Excel VBA com banco de dados na própria planilha. Então, para isso, nós vamos usar o SQL. O SQL é uma linguagem de programação voltada para banco de dados. Ela é voltada para colocar dados lá no banco de dados, retirar dados do banco de dados, alterar dados do banco de dados e etc. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é apertar Alt F11, vir aqui em Ferramentas, Referências e procurar aqui Microsoft ActiveX Data Objects 6.1 Library. Se não marcar aqui, vai dar erro no seu arquivo. Então, por isso eu já estou fazendo a primeira coisa. Uma coisa que eu vou deixar claro é que eu não vou deixar código para você simplesmente copiar e colar. E também não vou deixar arquivo para você baixar. Então não adianta pedir nos comentários: poderia enviar o arquivo? Não vou enviar. Seria mais fácil você deixar o código nos comentários. Seria mais fácil. Eu sei que seria mais fácil. Só que eu não vou fazer isso porque quando a pessoa só copia e cola, ela na verdade não aprende alguns detalhes que são necessários aprender. Então aí a pessoa não vai ficando uma pessoa independente. Ela não vai pegando o hábito de fazer os seus próprios códigos. Ela vai pegando o hábito de ficar postando dúvida em fórum, ficar postando dúvida em comentário, ficar pedindo código pronto e arquivo pronto. E a intenção aqui não é essa. A intenção é você aprender para você mesmo fazer os seus próprios códigos, sem ficar dependendo de ninguém. A única coisa que eu vou deixar, ou na descrição do vídeo, ou nos comentários, é aquilo que eu chamo de estrutura básica. Que eu tenho aqui um arquivo do Word, isso aqui eu chamo de estrutura básica. Isso aqui eu não sei de cor, tá? É meio complicado você saber tudo isso aqui de cor, né? Todas essas palavras, ponto, ponto e vírgula, barra, aspas, e comercial. Isso aqui realmente não peço que ninguém saiba isso aqui de cor, até porque você pode encontrar isso aqui prontinho na internet. Mas a questão daqui para frente aí é com você. Você vai ter que aprender, vai ter que observar, aprender e fazer o seu próprio código. Então, eu estou começando do zero. Tem uma planilha em branco aqui. Preste muita atenção nos detalhes. Você vai ver que eu vou fazendo o código aqui, vai dar bastante erro. Aí eu vou falando o que está errado, o que precisa alterar. Então vamos lá, Alt F11. Eu vou deixar aqui uma planilha dados, que ela vai ter uma tabela que vai servir para eu consultar os dados. Então essa tabela vai ter o código, o nome, tá? Se você quiser já ir copiando aí, já pode ir copiando, tá? Porque eu não vou deixar arquivo para baixar e também não vou deixar código para baixar. Empresa, cargo, valor, data. Vou colocar aqui setor. Não importa que a tabela tá bagunçada ou que na sua empresa não tem uma tabela igual a essa. O que importa é você aprender os conceitos aqui e aí depois você monta uma tabela mais profissional aí no seu trabalho. Então vou colocar aqui código 1, nome 1, empresa 1. O cargo aqui eu vou colocar almoxarife. Valor 1, data 1/1 de 2020. Setor
estoque, código 2, nome 2, empresa 2, cargo encanador, valor 2, data 1/3/2020, setor manutenção. Então, por enquanto, eu vou deixar essa tabela somente com esses dados. Aí depois eu posso aumentar os dados para fazer mais testes. Mas por enquanto dá para a gente começar. Aí eu vou ter aqui uma outra planilha que eu vou chamar de R1. Esse R é de relatório. Eu vou começar com a tabela aqui da linha, a partir da linha 9. Eu vou copiar essa tabela aqui, ó, da planilha dados. E aqui, a partir da linha 8, eu vou jogar os dados aqui. Aí o que eu vou fazer? Vou selecionar essa tabela, Ctrl T. Aí vem aqui, formatar como tabela. Vou deixar essa formatação aqui. Aí eu vou clicar em OK. Eu vou tirar o filtro aqui. Eu vou colocar aqui, ó, código. Então eu vou filtrar pelo código. Na J2 eu vou digitar um código. Por exemplo, código 2. Ele vai me trazer só aqueles registros que tiver o código 2. Vou selecionar aqui a planilha R1 e vou escolher aqui o worksheet. Então aqui eu vou simplesmente colar a minha estrutura básica. Aí eu vou ter o arquivo aqui, ó. O nome do meu arquivo tem que ser exatamente aquele nome ali. Então vai ser curso Excel VBA 2020 banco de dados na planilha. Então, ó, isso aqui você não precisa copiar, eu vou deixar na descrição do vídeo. Então você já pausa o vídeo, já pega o que está aí na descrição. Se não tiver na descrição, está nos comentários. Então eu vou deixar salvo aqui, ó, no meu arquivo. E depois eu simplesmente vou colar aí nos comentários ou na descrição. Então vai lá na descrição ou nos comentários e já pega essa parte aqui. Então eu tenho as minhas variáveis. Aqui, ó, WKS vai ser a worksheet, que vai ser a planilha. O código vai ser aquele código que está lá na planilha. E o arquivo é esse arquivo aqui, ó, que no meu caso você tem que colocar o nome desse arquivo em que você está aqui. Aí esse arquivo vai entrar aqui, ó, na string de conexão. Então, para você conectar com uma planilha, para que ela seja usada como um banco de dados, você precisa dessa string de conexão aqui, ó, tá? Sendo que aqui entra o caminho do arquivo. Então essa parte aqui é do caminho do arquivo, que vai lá desde C, dois pontos, barra ao contrário, a pasta, o nome do arquivo e a extensão do arquivo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó, é abrir a conexão com o banco de dados. Então, para abrir a conexão com o banco de dados, eu uso aqui, ó, conexão, que eu declarei essa variável aqui como asNew adodb.connection. Então, essa variável é uma variável que serve para fazer a conexão com a planilha que será o banco de dados. .open, e aí eu tenho que informar a string de conexão. Aí abrir a conexão. Aqui no final, ó, eu vou ter que fechar a conexão. Então antes que eu me esqueça, eu vou colocar aqui, ó, conexão plan.close. Abrir a conexão. Está feita a conexão. O que eu faço agora? Eu vou criar o SQL, que é aqui, ó. O SQL vai ser uma string.
Então vou dizer que o SQL vai ser igual a select asterisco. Esse asterisco quer dizer o quê? Quer dizer, selecione tudo, ou seja, todas as linhas e todas as colunas. Quando nós falamos de banco de dados, as linhas são chamadas de registros e as colunas são chamadas de campos. Então, já vamos pegar o costume de chamar linha de registro e coluna de campo. Então, selecione todos os campos e todos os registros de onde? From. E aqui você tem que colocar entre colchetes dados. E aqui coloca um cifrão. Fecha colchetes. Então eu estou falando para ele selecionar tudo da tabela dados. Só para efeito de teste, eu vou fechar o SQL aqui, ó. Então ele vai me trazer tudo que está lá na tabela dados. Ele vai trazer para a planilha R1. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou fazer a consulta. Então, para consultar o banco de dados, você precisa de um record set. Tá? O record set serve para quê? Ele serve para gravar os dados que você está consultando. Aí ele grava esses dados, depois você pega os dados que estão gravados e manda para o lugar que você quer. Então eu vou abrir agora o record set, né? Então rsconsulta.open. Para abrir o record set eu tenho que formar para ele o SQL e a conexão plan. Esses dois outros parâmetros aqui é mais uma questão de perfumaria, tá? Que eu não vou entrar nesses detalhes aí, tá? Se você fizer só com esses dois parâmetros aqui, ó, SQL e conexão, já funciona. Eu deixo aqui porque é um modelo que eu mesmo já peguei pronto, então eu vou deixar assim. Mas se você tirar tudo isso aqui também, ó, vai funcionar também. Executei a consulta. Agora, essa consulta eu quero levar para onde? Eu quero levar para a planilha R1. Em que lugar? Então aí é que vai entrar o WKS. Então eu vou colocar aqui, ó, set WKS igual a mi. Isso aqui nem precisava, tá? Eu simplesmente poderia colocar aqui, ó, mi.range. Eu vou deixar o WKS para você saber que é o worksheet. Ponto range A9. Ponto copy from record set. E aí eu informo qual que é o record set. O record set é o RS consulta. Essa consulta aqui, ele não traz os cabeçalhos da tabela. Ele traz só a partir da segunda linha, que são os registros da tabela. Ele tem que executar quando eu mudar de célula aqui, porque eu coloquei no evento selection change da worksheet, que é essa planilha R1. Então vamos ver aqui. Então eu vou apagar aqui, ó, manualmente os dados aqui para a gente ver se está funcionando. Então eu vou mudar de célula aqui, ó. Aí, ó, ele já está trazendo a consulta, porque eu mandei ele trazer tudo da planilha dados. Antes de colocar esses dados lá na planilha R1, eu vou pedir para limpar a tabela. Então, aqui, como está formatado como tabela, eu tenho aqui ó, o nome tabela 1. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. WKS.list objects. Esse list objects é para aquelas tabelas que tem aquela formatação como tabela
que nós criamos ali na R1. Aí eu coloco o nome da tabela, tabela 1, ponto. Data Body Range, né? A Data Body Range são as linhas de dados da tabela, excetuando os cabeçalhos. Ponto delete. Isso aqui dá um erro se a tabela estiver sem linhas de dados. Então, para que isso não ocorra, eu vou colocar uma condição aqui, ó. Se a célula A9 for diferente de em branco, significa que ela tem pelo menos uma linha de dados. Então, aí eu vou excluir pelo menos essa linha de dados. Se tiver mais, eu também excluo as demais. Aí aqui na tabela dados, eu vou colocar mais um registro aqui. Nome 3, empresa 3, cargo secretária, valor 3, data 1/4/2020, setor escritório. Voltando aqui na R1, eu vou mudar de célula aqui. Aí, ó, ele já traz também o que está lá na planilha dados. Então, aqui o código, na verdade, eu queria código 3. Então, voltando aqui, ó, na R1, ele já traz aqui, ó, todos os registros lá da planilha dados. Então, aquela planilha dados está servindo como se fosse uma tabela de um banco de dados. Aí aqui, ó, sempre que eu mudo de célula, ele fica executando, tá? Então, se forem muitos registros, isso aqui pode ficar um pouco lento. Então, para evitar essa lentidão, eu vou considerar para ele executar apenas essas 3 linhas iniciais aqui da coluna. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. If target.row for menor ou igual a 3, then and if. Uma coisa que eu não coloquei aqui também, que é bom fazer, é você fechar o record set. Então, rs consulta.close. Tá? Então, você abre a conexão e abre o record set. Aí, fecha o record set e fecha a conexão. Então, o que seria esse target aqui? Esse target é a célula que eu acabei de selecionar. Aí eu estou dizendo, se a célula que eu acabei de selecionar estiver entre as linhas 1 e 3, aí você pode executar esse código. Senão você não executa. Então estou fazendo isso para quê? Porque às vezes o usuário vai mexendo em outras coisas aqui, ó, que não tem a necessidade de você ficar atualizando a tabela. Só tem a necessidade de você atualizar a tabela quando, por exemplo, você alterar o código aqui, ó. Então, alterou o código, aí você atualiza a tabela. Então, agora o que nós vamos fazer é para ele trazer apenas o registro ou os registros que tiverem o código 3. Então, vamos voltar para o SQL. Vou deixar um espaço em branco aqui, ó. Vou fazer o seguinte, SQL é igual a SQL e abre aspas, fecha aspas. Então, por que eu estou fazendo assim? SQL igual a SQL e mais alguma coisa. Estou fazendo isso para que aqui, ó, não fique uma linha muito grande, porque o SQL ele pode ser extremamente grande. Então, é comum se quebrar o SQL em várias linhas para que visualmente fique mais fácil de ler. Mas, na verdade, você poderia fazer o SQL em uma única linha, que funcionaria da mesma forma. Então, eu vou colocar aqui, ó,
presta atenção nesse espaço em branco aqui. Ou você deixa espaço em branco aqui, ou você deixa espaço em branco aqui, ó, porque senão o que eu vou escrever vai ficar colado com esses colchetes aqui, ó. Aí vai dar erro. Eu já deixei o espaço em branco lá em cima. Where, daqui a pouco eu já explico isso aqui. Código é igual, e vou concatenar com o código. Então aqui, ó, já tem uma variável código. Então o que que vai ser esse código? Esse código vai ser o valor da J2 da R1. Então vou escrever aqui, ó. Código é igual wks.range j2.value. Então o que que é esse where aqui? Where quer dizer onde. Então você vai selecionar os registros onde o código for igual a esse código que está aqui, ó, na planilha, na célula J2. Então lá na tabela dados, eu tenho um campo aqui, ó, chamado código. Tem que ser exatamente o nome que está aqui, ó, senão ele não localiza. Então ele vai procurar nesse campo aqui, ó, qual registro tem o código 3, que é o código que está aqui na J2. Então vamos testar aqui. Ele deu um erro aqui, ó. A variável do objeto ou a variável do bloco if não foi definida. Então vamos depurar aqui. Ele deu o erro aqui, ó. Código. Ah, sim, é porque eu defini qual que vai ser o WKS, que é a planilha, aqui embaixo. Então eu tenho que colocar esse código aqui embaixo. Então já foi até bom que deu esse erro para você já ficar esperto. Vamos tentar verificar aqui, ó. Agora sim, ó. Ele trouxe só o registro que tem o código 3. Então, para este vídeo não ficar muito longo e pesado, eu vou parar o curso por aqui, mas o curso vai ter continuação. Então, no canal EVBA, você fica acompanhando que eu vou fazer códigos mais complexos aqui. Mas daqui para frente, basicamente, o que nós vamos mudar vai ser somente a parte do SQL, porque as outras partes eu vou ficar copiando e colando nas próximas planilhas. Então, se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal.